Bom, agora a gente fala que uma empresa de biotecnologia agrícola baseada em uma plataforma tecnológica à base de fitoesteróis anunciou que validou o desempenho em grande escala de uma solução dedicada à transição sustentável da agricultura. Os 150 testes em campo realizados em 2022 na Europa, América do Norte e América do Sul mostraram um desempenho consistente e elevado de uma solução para reduzir o impacto da escassez de água na cultura do milho, com 12% de ganhos de produtividade, o que representa 10 sacas por hectare. Para mais detalhes, então, agora com o responsável aí pelo marketing e vendas da Seed Plant Brasil, Felipe Susbar. Oi, Felipe, bom dia, bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. Como é que vem essa tecnologia no intuito de agregar muito as lavouras e, claro, agora também, em especial com a cultura do milho? O milho que tem sua grande aposta agora na segunda safra, né? A gente já acompanha isso desde as últimas safras e como essa crescente aí, a expressão do milho vem ganhando muita força. A gente tem acompanhado todo esse trabalho também e, claro, muitas tecnologias aí específicas para a cultura. Como é que vem o trabalho de vocês, hein? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os espectadores aí do Bem da Terra. É um prazer estar aqui com vocês e, de fato, trazer uma nova tecnologia para o mercado brasileiro e principalmente pensando em estresses abióticos, né? Porque o agricultor, no final, ele enfrenta não é só a seca, a escassez de água, mas ele também enfrenta a falta de luminosidade em determinados momentos, falta de alguns recursos, frio, enfim. E dentro dessa nova plataforma, Renata, nós estamos trazendo os fitoesteróis. Os fitoesteróis, o que que eles são? Os animais, eles produzem colesterol e as plantas produzem fitoesteróis. Só que dentro da quantidade tem uma gama de mais de 200 fitoesteróis. O que que a empresa consegue fazer através dos seus cientistas? Ela consegue entender qual é a demanda que é específica para cada planta e ajustar a quantidade de aporte que eu vou dar para ela. E essa planta, ela acaba, quando a gente aplica o produto, e ele é um produto de forma, a aplicação é foliar, ou seja, eu tenho basicamente um extrato de plantas, produto biológico, onde eu aplico, ele é na verdade um lipídio, uma gordura, e a empresa consegue ter uma tecnologia de formulação que consegue quebrar isso, fazendo com que a planta absorva. E quando a planta absorve, Renata, o que que acontece? A planta, ela prepara as células, né, ela vai fazer uma amplificação da via esperando o estresse, né? Então acaba tendo um fluxo de cálcio e hidrogênio na membrana celular, fazendo com que, claro, que as espécies que são reativas ao oxigênio, né, elas vão conseguir metabolizar e vai acabar tendo um desencadeamento e sinalização a nível celular, né? Então, o que que os fitoesteróis vão fazer? Eles vão acabar, a planta acaba produzindo naturalmente os fitoesteróis, né? Bem como alguns outros hormônios e proteínas, fazendo com que a planta ela tenha uma resistência aos estresses abióticos. E todo esse processo ele é natural, né, que a planta já produz. E os nossos cientistas eles conseguiram validar isso a nível, digamos, genético, né? Esse trabalho está sendo publicado agora na Europa, onde eles conseguiram identificar os genes específicos que causam o estresse, principalmente da seca. E o que, que são os efeitos indiretos que a gente vê na planta? Normalmente o agricultor vê uma planta que ela não tá otimizada, digamos, o que ela faz? Quando ela está sofrendo, primeira coisa, ela encarquilha as folhas. Por quê? Fecha os estômatos. Quando tem a ação dos fitoesteróis, a planta ela semicerra os estômatos e continua fazendo as trocas gasosas e fotossíntese. Então a planta ela continua metabolizando, né? Ou seja, ela aumenta também a permeabilidade celular e também continua tendo o crescimento vegetativo da planta, né? Então, esse é um pouquinho do que é a tecnologia, mas quando a gente olha, Renata, a nível global, quando a gente publicou esse releasing,
Aqui no Brasil, nós conseguimos fazer testes a nível de campo com agricultores. Nós tivemos mais de 80 áreas. Nós estamos falando da primeira safra de milho e agora nós estamos na segunda safra de milho no norte do Brasil. Nós tivemos resultados bem distintos, onde a gente teve no Rio Grande do Sul uma pressão muito grande de seca, né? Como todos sabem, é a terceira safra seguida já com impacto do estresse hídrico, e nós tivemos resultados ainda maiores do que os publicados a nível global. Nós tivemos mais de 13 sacas a mais de incremento, né? E isso mostra o quanto a tecnologia ela consegue se superar em frente às adversidades. E nós também tivemos no Paraná, onde a gente teve um clima muito mais regular e também com um regime hídrico talvez até excessivo, quando a gente olha a média de precipitação acumulada, principalmente pensando em dezembro até março, onde o resultado ele também superou as 13 sacas por hectare. Então isso mostra que é uma tecnologia que se adapta ao agricultor e, consequentemente, vai auxiliá-lo a enfrentar esses estresses abióticos. Exatamente. Você falou desses resultados bastante distintos, né? E a gente noticiou muito a questão das safras com bastante adversidades aí, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, um pouco diferente, né, de outro raio-x em relação às outras partes do nosso país, com safras aí com volumes bastante expressivos, safras recordes. Essa diferença, então, digamos assim, frente, né, às adversidades climáticas, de alguma maneira ela é esperada, hein? Sim, Renata, até porque quando a gente vai olhar na essência e na tecnologia, quando a gente vai conversar com os cientistas, quando a gente vai no nível genético, o que eles conseguiram fazer? Eles isolaram esse gene, e se eu tenho uma situação onde eu tenho um menor nível de estresse, eu tenho uma concentração maior de alguns ácidos que são induzidos pelo fitoesterol, que ele acaba crescendo. Então, ou seja, em uma planta, mesmo não tendo estresse, ele acaba superando isso. E quando eu tenho uma planta sob estresse, esse potencial, vamos dizer, ele aumenta ainda mais, né, a produção desses ácidos, e explicando por que o produto, no final de contas, ele vai acabar mostrando um maior nível de produtividade, que no final é o que o agricultor vê. Mas durante a condução desses 80 campos, Renata, o que a gente conseguiu observar? A gente começou a entrar no detalhe para entender, e olhamos toda a fisiologia da planta. Então, nós fizemos medição de área foliar, nós fizemos a medição do desenvolvimento radicular, qual é que é o tamanho de espiga, número de grãos, número de filas, a sanidade da planta como um todo, né? Então, isso dá muito mais segurança para mostrar que é uma tecnologia que ela se adaptou muito bem às condições brasileiras. Muitíssimo obrigada, viu, Felipe, pela sua entrevista aqui. Nos falamos em outras oportunidades. Excelente semana também a você. Muito obrigado, Renata. Obrigado a todos.